Fala galera, beleza? Tinha prometido colocar o vídeo aqui da minha estratégia na prova da Virtual Eye. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso e eu espero que ele sirva de referência aí para o pessoal que vai estar participando ou para o pessoal que quer participar de provas com mais de um dia de provas, né? Assim, de etapas ou provas muito longas, que vale a pena você visualizar alguns toques que eu vou dar aqui, tá bom? Olha só, a primeira coisa é você definir sua meta inicial, né? Escolhe uma meta inicial, mesmo que ela seja ousada ou não, mas escolhe e tente correr atrás dessa meta. Então vamos fazer o seguinte, no meu caso, a minha meta inicial é correr 50 quilômetros cada dia. Isso é, no final dos 6 dias eu vou estar com 300 quilômetros. Nesse caso, ficarei 100% satisfeito se eu fizer os 300 quilômetros, tá? Segunda coisa é que eu estou entrando para essa prova exatamente para colher dados entre cada dia de treino, como que eu vou estar me sentindo, o que eu vou ter de percepção, exatamente para me servir de base para me treinar outros atletas quando forem participar de provas por etapas ou participar de provas com volume muito grande. Já tinha até falado isso no outro vídeo. Bem, seja como for, essa é a primeira coisa. Definida a meta inicial, vamos para o regulamento da prova. O regulamento da prova, ele me deixa mandar para eles vários arquivos de treinos que eu tiver feito durante esses 6 dias. Não precisa nem ser no mesmo dia, eu posso fazer hoje e mandar amanhã e aí por diante. São bastante flexíveis nisso. Essa informação é super importante, não por conta de você fazer vários treinos lá e vai acumulando e mandando, mas ela é importante para você saber que você pode fazer o treino, cada sessão de treino, do tamanho que você quiser, ou do tamanho que ficar menos estressante para você, ou mesmo utilizando o tempo que você tem hábil, né? Por exemplo, se uma pessoa tivesse 2 horas de treino por dia e no treino leve dela corresse a 10 km por hora, ela só conseguiria fazer 20 km ao dia, beleza? Então não dá para você definir uma meta maior do que essa, já que você está fazendo mais ou menos dessa forma, durante 6 dias. Então, sabendo que eu tenho essa flexibilidade, eu tenho que definir da forma que, pelo fato de ser uma coisa muito estressante, um volume muito alto, eu tenho que definir uma meta que ele estresse o mínimo possível o meu sistema nervoso central, que é a parte do nosso cérebro onde controla o movimento, tá? Então, como eu vou fazer um movimento muito repetitivo, ele vai ter uma fadiga neural muito grande. Inclusive, essa é a parte chave dessa prova, porque, na verdade, a alimentação, você pode parar, pode comer, você está correndo leve, você pode dar uma parada, fazer uma refeição, ou fazer uma hidratação, ou fazer uma suplementação, tomar cápsula de sal ou não, você pode ir no banheiro, pode voltar. Então, essas coisas não vão te atrapalhar durante o evento, a não ser que você se estresse demais. Por exemplo, pessoas que vão tentar fazer um treino muito longo e muito contínuo, na hora de fazer uma alimentação, uma suplementação correndo, como o fluxo sanguíneo vai estar para as partes musculares do movimento de corrida, muito mais acentuado, por exemplo, coxas, né, panturrilhas, glúteos, entre outros, quando você alimenta, fica muito difícil você absorver o alimento, porque o alimento é absorvido através também do sangue, do fluxo sanguíneo, irrigando aquele órgão que seria o estômago, né? Dali o intestino, né? E aí por diante. Então, com certeza, seria muito mais difícil você fazer a alimentação e absorver a energia do alimento, né? O carboidrato, proteína, essas coisas, se você estiver correndo. Então, se a pessoa tentar fazer isso correndo direto, ainda mais que uma prova de 6 dias, ela querendo ou não, está dificultando o processo para ela. Então, vale a pena você parar, alimentar, engolir tudo certinho e tal, depois você volta e continua o treino. Não precisa você alimentar durante cada treino em específico, né? Correndo, por exemplo. Então, isso é uma das coisas legais. A segunda coisa, isso também é importante para você definir qual o tamanho de cada treino que você vai fazer, correndo continuamente. Porque já que você tem um estresse muito grande do sistema nervoso central, e esse estresse ele acontece quando você faz um movimento repetitivo durante muito tempo,
O ideal não é que você corra o máximo que você conseguiu. O ideal é que você fragmente em treinos menores que estressem o mínimo possível as partes musculares do seu organismo. Como que você define isso? Na verdade, você tem que perceber sempre pelos seus treinos longos que você faz durante as semanas do seu treino. Por exemplo, no meu caso, meu início de fadiga neural ele se dá em torno de 33 a 36 quilômetros nos meus treinos. Por isso que a maior parte dos meus longos ele gira em torno de 30 até 40 quilômetros. Eu passo por esse limiar, fico fadigando, mas com poucos quilômetros. Por que é esse pensamento? Porque se eu fadigar ali nos 30 e poucos e ficar fazendo longos de, por exemplo, 60 km, mesmo que eu corra a prova de 160, mesmo que eu corra a prova de 100 km, o que vai acontecer é que essa fadiga neural vai fazer com que eu comece a fazer desvios musculares ou cansar muito alguns grupamentos musculares e vai dar falhas neurais, isso é, falhas técnicas. Consequentemente, essas falhas técnicas podem me levar a uma lesão. Então, não é vantagem nenhuma eu ficar passando muito. Basta eu achar o meu limiar e ficar passando algumas vezes dele, mas com pouco volume, porque aí meu corpo vai tendo adaptações e eu vou subindo cada vez mais esse limiar. Quer ver um outro exemplo? Quando uma pessoa treina com uma maratona, os longos eles são bem progressivos. Quando a pessoa começa a temporada na maratona, vamos supor que ele faz o primeiro longo ali para 17 km, mais ou menos ali nos 12 ele já começa a sentir a primeira fadiga. Com o decorrer dos longos, ele vai subindo 17, 20, 22, 25, 27, 30, seja como for, esse limiar de fadiga do longo, ele vai subindo também. Quando você está lá nos 25, 12, fica fácil, você já vai estar ali no limiar de fadiga ali para os 18, 20 quilômetros. Então, é bem assim, quando você está lá no 32, até 23, 25 km, você corre super fácil. E depois você vai começando a ter o seu estresse lá perto do topo do seu volume de longo, tá? Então, isso daí que a gente chama de melhorar a resistência neural e a capacidade de você fazer aquele mesmo movimento durante muito tempo. Seja ele leve, seja ele moderado, seja ele forte. O que define a força não é o próprio movimento, a não ser que você tenha falhas. O que define a força são os sistemas de energia que você vai trabalhar. Agora, e a sua força muscular, lógico, mas a capacidade de você executar um movimento durante muito tempo é essa fadiga do sistema neural ou a resistência neural, tá bom? Então, para definir isso, você tem que ir percebendo nos seus longos, né, aquelas pessoas que são muito focadas em treinar concentrado no que está fazendo, na percepção do corpo, em frequência cardíaca, né, na qualidade técnica do movimento, ele sempre vai estar descobrindo isso daí. Em um momento ele vai falar, poxa, comecei a fadigar, eu devo estar mais ou menos com 22 km. Quando você olha lá no relógio, dito e feito, você está ali com 21, 23 km, 22, até 20, né, se for um dia normal de treinamento, se você não estiver fadigado por outras coisas. Então, quando você identifica isso, fica mais fácil você determinar mais ou menos o tamanho das séries. Se você não tem mais ou menos esse padrão, não teve essa percepção, pega seus longos, o volume dos longos que você tem feito ultimamente e faz uma média que você vai ver, se o volume máximo dos meus longos é 16 km, né, a média dos meus volumes dos últimos 2 meses, 16 km é um tanto que eu estou treinando. Se eu correr séries de até 50%, eu não vou ter quase fadiga nenhuma por sessão de treino, correndo leve, tá? E bem alimentado, hidratado, entre outras coisas. Então, consequentemente, eu vou estar utilizando essa estratégia. Se eu fadigo mais ou menos com 34 km ali, eu vou usar treinos menores e, consequentemente, pausas entre esses treinos para mim estar mudando o padrão de movimento. Eu vou fazer alongamentos, eu vou fazer pequenos agachamentos e ficar agachado um certo tempo, eu vou fazer liberação miofascial, eu vou alimentar, vou andar pela casa, depois eu volto e faço uma nova sessão de treinamento. E as minhas séries, eu não quero ultrapassar mais ou menos 15 km, porque um treino de 10 a 15 km no meu dia a dia, eu faço e mal sinto treinando leve, mal eu sinto fadiga por conta desse treino, porque eu já estou muito adaptado, meus volumes estão muito altos, então eu já não sinto tanta coisa.
mas eu não quero nem chegar a isso. Tipo assim, de 10 a 15 quilômetros tá show de bola, eu paro 10 minutinhos, faço outra coisa, volto e faço mais 10, mais 15. É lógico que com o acúmulo eu vou sentir mais, mas não mais do que eu sentiria se eu tentasse fazer assim, correr 50 quilômetros de uma vez, 40 quilômetros de uma vez, que eu vou já ter uma fadiga extrema e ainda por cima, né, da alimentação, de hidratação também, vou estar pecando e aí depois está parando, tá bom? Então, assim, resumindo, é o ideal que qualquer um que for fazer isso, dose mais ou menos quanto que ele estava fazendo os treinos longos, divida esse treino longo a cada 50% mais ou menos do que ele estava fazendo dos treinos longos, né, ou menos um pouquinho do que ele achar, né, ele divide mais ou menos ali, faz treinos menores e pare e faça movimentos diferentes do que ele estava fazendo correndo, porque aí você quebra a falha neural ou aquela quantidade de movimentos repetitivos e, consequentemente, relaxa um pouco a musculatura e faz com que você corra fadigando bem menos o seu sistema, tá bom? Então, a minha definição é essa. Eu espero que ajude o pessoal aí que está definindo a estratégia da prova e vamos torcer para dar certo. Lembrando que eu ainda não tenho experiência de fazer uma prova desse tamanho com várias sessões de uma vez. Eu geralmente, assim, nos meus treinos, eu foco na sexta, sábado, domingo em fazer alguns treinos longos, mas mais ou menos assim, chegando ao máximo ali de 30 quilômetros. Então, realmente, assim, 3 treinos de 30 são bem diferentes do que 6 treinos de 50, tá? Mas, de toda forma, vamos tentar fazer da melhor forma possível. Aliás, adoramos o desafio, né? Vamos que vamos, pessoal. Obrigado, valeu!